A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados irmãos. Nós estamos de volta para mais uma parábola do Senhor Jesus. E essa semana nós vamos falar da parábola dos servos inúteis, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 1 a 10. E eu vou ler esta palavra que diz assim: Jesus disse aos discípulos: não se pode evitar que haja ocasiões de pecado, mas ai de quem for responsável por elas. Seria melhor para essa pessoa ser atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que ela fazer cair em pecado um destes pequeninos. Tenha cuidado, se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e outras tantas for ter contigo para te dizer que estar arrependido, deves-lhe perdoar. Os apóstolos pediram então ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranca-te e vai, planta-te no mar, que ela obedecia-vos. Quem é que, tendo um trabalhador a lavrar-lhe o campo ou a guardar-lhe o gado, e vai dizer quando ele voltar: anda, senta-te à mesa? Não lhe dirá antes: faz-me o jantar e serve-me, e depois de eu ter comido podes ir tu comer? Acham que ele deve ficar agradecido ao trabalhador por este ter feito o que lhe mandou? Assim, quando tiverem cumprido tudo que Deus vos mandou, digam: somos simples trabalhadores, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. Amém. Meus amados irmãos, essa parábola contém vários avisos, várias advertências, vários ensinamentos para as nossas vidas. As parábolas do Senhor Jesus são tão poderosas e sempre trazem um ensino revelador do Senhor Jesus para as nossas vidas, né? Muito rica essa parábola, como as demais outras. E para entender um pouco o sentido, o propósito dessa parábola, é que eu li os versículos anteriores à parábola, tá? Para que vocês possam entender. É interessante estudar essa parábola, lendo, acompanhando os versículos anteriores a ela, tá? Vejam bem, nos versículos 1 e 2, Jesus está a alertar os discípulos para o perigo de causar escândalos e a responsabilidade de cada um pelo pecado. Por isso que ele disse: ai daquele por quem vêm os escândalos. É responsabilidade de cada um, tá? Responsabilidade pelo escândalo causado pelo pecado. Jesus está a advertir os seus discípulos, está a dizer a eles, né, que tenham cuidado para não pecar, e tenham cuidado, né, sejam responsáveis. Meus amigos, no versículo 3 e 4, Jesus já vai fazer uma advertência aos discípulos a respeito da obrigação de perdoar os seus ofensores quantas vezes fosse necessário. Sempre que o agressor, o ofensor, lhe pedir perdão, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, devem perdoar sempre, devem estar sempre dispostos a perdoar aqueles que lhes ofendem. É seguir o exemplo do Senhor Jesus, foi isso que ele fez. Mesmo na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha o seu coração bondoso, amoroso e sempre disposto a perdoar. Os seus discípulos devem fazer o mesmo. No versículo 5, tá? Os discípulos pedem a Jesus que aumentasse-lhes a fé. Bom, talvez os discípulos tivessem sentido o peso da responsabilidade e do compromisso que teriam como seguidores de Jesus, tá? Talvez por causa do receio de não conseguir cumprir com o que Jesus esperava deles. Os discípulos então pediram ao mestre que lhes aumentasse a fé. No versículo 6, nós temos a resposta de Jesus para o pedido dos seus discípulos. E Jesus vai falar da chamada fé do tamanho do grão de mostarda. Nós já ouvimos falar da fé do tamanho do grão de mostarda, não é isso? Um certo comentarista, irmãos, falando a respeito da fé grão de mostarda, ele disse o seguinte: os discípulos pensavam que não poderiam suportar as provas que teriam
e que não seriam capazes de cumprir o exigido por Jesus. Por isso, eles pediram a Jesus para aumentar a fé, para que ela fosse nivelada à altura das exigências divinas. E em resposta aos discípulos, Jesus disse-lhes que bastaria uma fé do tamanho do grão de mostarda. Sendo a semente de mostarda, meus irmãos, a menor de todas, Jesus está a ensinar os seus discípulos que o que era preciso era qualidade e não quantidade. Qualidade e não quantidade. Talvez isso sirva para que ninguém se desculpe dizendo: eu não consigo ter mais fé, né? Talvez alguém possa dizer: Deus, dá-me mais fé, porque o Senhor deu-me pouca fé. Deus deu àquele mais fé do que a mim. Não, meus queridos irmãos, tá? Isso não é desculpa para nenhum de nós, porque não se trata da quantidade de fé, tá? Mas sim da qualidade da fé, ou seja, da verdadeira fé, a fé genuína, tá bem? A fé pode ser pequenina como um grão de mostarda, mas ela é uma fé viva, ela cresce, ela dá fruto. Então, a fé verdadeira é a fé viva, tá bem? Não uma fé de palavras, mas uma fé praticada através da obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira fé. Pode parecer pequena, mas é viva, tá? Embora a semente de mostarda fosse bem pequena, ela trazia dentro dela o princípio da vida, que a faria crescer e se tornar bem maior do que a pequenina semente. Ela é pequena, mas ela crescerá. Ela é pequena, mas tem o poder de dar vida. Essa é a verdadeira fé, a fé genuína. Meus amados irmãos, tendo dito isso, vamos para a parábola então, tá? Essa parábola, ela traz sérias advertências, várias advertências, tá? Muito sérias, muito importantes. E a primeira advertência aqui, tá? Advertência aos discípulos para que não fiquem presunçosos. Não fiquem presunçosos por possuírem o poder da fé. Veja bem, meus queridos, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 a 20, tá, nós vemos como os discípulos se orgulhavam pelo poder que possuíam e vimos qual foi a advertência de Jesus para ele. Quando Jesus envia os discípulos às aldeias e às cidades, eles voltam felizes, regozijando, ou seja, festejando, né? Estavam extremamente alegres, porque até os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. Então eles estavam muito alegres, talvez até numa alegria bem exaltada, e o Senhor Jesus vai fazer uma advertência a eles, dizendo para eles que o motivo de regozijar está na nossa salvação. Eles não deveriam se alegrar porque os demônios se submetiam, mas a verdadeira alegria deveria ser pela salvação, tá? E isso, meus queridos irmãos, fala que um verdadeiro servo, ele é humilde como seu mestre, como Jesus. Um verdadeiro servo conhece as palavras do mestre que diz: sem mim nada podeis fazer. O servo sabe que depende do seu mestre para tudo, até para servi-lo. A capacitação, o poder vem de Jesus, não está nos servos, está em Jesus. Então o servo sabe que se ele faz alguma coisa, se ele é capaz de servir, de executar um serviço, uma tarefa, é porque o próprio Senhor que o ordenou, é o próprio Senhor quem o capacitou para executar aquela tarefa. Então, a glória, a honra, a exaltação é para o seu Senhor e nunca para o servo, ok? Bom, isso, tá? É a primeira advertência. A segunda advertência é para que os discípulos sirvam ao seu mestre sem esperar por recompensas. Preste atenção, servir ao mestre sem esperar por recompensas.
A natureza do serviço, meus irmãos, e a sua única motivação é sempre o amor. Servir por amor, esse é o lema de quem serve. Nunca servir por recompensas, nunca servir em troca de algo. Não, mas servir sem esperar nada em troca. Servir sem esperar reconhecimento. Servir sem esperar elogio ou recompensa. Tá? Assim são os servos do Senhor. Embora exista recompensa para quem serve, isso não dá o direito ao servo de exigir recompensa. Somos pecadores, meus irmãos, e estávamos perdidos. Jesus nos resgatou, mesmo sem merecermos. Ele nos deu o privilégio de servi-lo e de pertencer. Glória a Deus. A respeito dessa parábola, meus queridos, Calvino, ele disse o seguinte: se tudo pertence a Deus, e inclusive nós mesmos, Deus nunca estará em débito conosco. Por maior que seja o zelo com que desempenhamos nosso serviço, nunca poderemos dizer que Deus nos deve algo. Calvino também disse o seguinte: todos os que acham que merecem algo das mãos de Deus, como se ele estivesse ao seu dispor para lhes dar o que quiserem, são culpados de arrogância pecaminosa. Uau! Tremendo, né? Poderoso. Tudo é do Senhor. Nós somos do Senhor. Ele opera todas as coisas. O poder vem dele. Então, a glória também pertence a ele. O louvor pertence a ele. Somos eternos devedores ao nosso Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, terceira advertência, tá? Advertência aos discípulos sobre o dever de servir ao mestre sem pensar em descanso. Dever de servir ao mestre sem pensar em descanso. Uau, muito forte, né? Mas na parábola, os trabalhadores que trabalhavam arduamente no campo, tá? O dia inteiro no campo, talvez tiveram um dia de sol, tá? Um serviço cansativo, um serviço pesado. Evidentemente, no final da tarde estariam extremamente cansados, mas eles não podiam sentar-se à mesa para comer sem primeiro fazer o jantar para servir o seu senhor. Só depois que o seu senhor comessem é que eles poderiam se sentar para comer. Por mais que eles estivessem famintos, por mais que eles estivessem cansados, eles precisavam primeiro servir o seu senhor, tá? Isso, meus irmãos, era uma forma de honrar o seu senhor, de declarar, de manifestar aquele que era digno de honra, o único que deveria ser honrado. É isso? Bom, o trabalho do servo, meus queridos, nunca acaba. Ele está sempre à disposição do seu Senhor. É isso que a parábola está a nos ensinar. Essa parábola também ensina-nos que os discípulos devem servir sempre ao Mestre, seja quais forem as circunstâncias, mesmo que estejam em grande cansaço, em meio ao sofrimento, devem sempre estar disponíveis para servir o seu mestre. Esse foi o exemplo de Jesus. Jesus cumpriu o seu propósito. Apesar de toda dor e sofrimento, os discípulos também deveriam fazer o mesmo. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho ainda hoje. Então, meus queridos irmãos, essa é a terceira advertência do Senhor Jesus: trabalhar sem pensar em descanso. Aleluia. Para o Senhor diz que o nosso descanso é eterno, ou seja, é na eternidade. E a quarta advertência, meus queridos irmãos, é para não ser um servo inútil. Não ser um servo inútil. É para servir além das suas obrigações. Servir além das obrigações. Essa é a quarta advertência aqui da parábola. Tá? O último versículo dessa parábola, o versículo 10, ele vai dizer o seguinte: assim, quando tiverem cumprido tudo o que Deus os mandou, digam: somos simples trabalhadores, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. E há outras traduções que dizem: somos servos inúteis,
porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. Meus queridos irmãos, veja que ensinamento poderoso, forte, para nós. Na verdade, isso nos ensina que um servo do reino de Deus, ele não pensa em si mesmo, ele pensa no reino de seu Senhor. Tudo que ele faz é a pensar no reino de seu Senhor. Ele abdicou de sua própria vida para servir o seu Senhor e o seu reino. Ele não se contenta em fazer um pouco, ele quer sempre servir melhor e servir mais ao seu Senhor. Não servir a sua própria vontade, não servir a sua carne, os seus desejos pessoais. Ele abdicou de tudo isso. O servo do Senhor Jesus abdicou de tudo isso, de servir a si mesmo, para servir o seu mestre, servir o seu Senhor, pensar no reino, pensar em como agradar a Cristo. Ele procura fazer além daquilo que lhe pedem, daquilo que lhe mandam. Ele está à procura, tem os seus olhos abertos, está à procura daquilo que se pode fazer para agradar a Deus, para agradar ao seu Senhor. E o seu Senhor sabe que pode contar com aquele servo, porque ele é um servo dedicado à causa do seu reino. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos concluir aqui essa parábola, para não ficar muito grande aqui o comentário, mas eu quero ler algo que li de um comentarista que diz o seguinte: para o servo trabalhador, a única maneira de alcançar ou obter uma fé maior é manifestar uma obediência firme e perseverante, embasada na humildade. As duas irmãs gêmeas desenvolvidas nessa parábola são humildade e obediência. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos irmãos. O exemplo da verdadeira fé. Fé manifestada na obediência ao Senhor Jesus, no serviço prestado ao Senhor Jesus com humildade. Serviço que se presta com humildade e excelência. Obediência total, completa, tá? Disposição a obedecer e a cumprir todos os desejos do Senhor Jesus, o nosso Mestre. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe muito, não é verdade? E nos ensine a sermos humildes como Jesus, servos como o Senhor Jesus, obedientes, né, em tudo. Vamos orar para nós terminarmos esta parábola. Glória a Deus. Pai, te damos graça, te exaltamos, Senhor. Como é bom, ó Pai, que privilégio maravilhoso servir o nosso Senhor Jesus, servir o seu reino, a sua igreja, servir os irmãos, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, porque temos este privilégio. Podemos, Senhor, servir, ó Deus querido, as pessoas, servir aqueles a quem o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor Jesus entregou a sua vida por eles. Obrigado, Senhor. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos, aqueles que estão a ouvir essa parábola, para que tenham o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, de esvaziar de si mesmo, né, para tomar uma forma de servo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, Pai querido. Abençoe a tua igreja, o teu povo, e nos fortaleça, Pai. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Toda semana temos uma parábola do Senhor Jesus, e você, se você quiser ouvir as outras parábolas, vai no nosso canal Missão Lusitana de Portimão, busque lá as demais parábolas e o Senhor vai te abençoar. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações e partilhe esta mensagem para abençoar e edificar outras pessoas. Que Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus.